O livro que lerei para você é um dos livros mais lidos no mundo, geralmente traduzido como O Peregrino. Contudo, o seu título original é O Progresso do Peregrino. Isto porque somos todos peregrinos neste mundo, mas apenas alguns poucos trilham a jornada em direção à porta estreita, porque é mais cômodo caminhar em direção à porta larga e fácil de passar. O livro ficou famoso porque muitas pessoas se identificam com o peregrino do livro. Mas se você tiver uma visão atenta, o livro trata, na prática, da jornada. Um cristão não é nada se ele não progredir na jornada. O livro é uma alegoria. Os personagens são tipos de pessoas deste mundo pelas quais cruzamos todos os dias na vida cotidiana. Agora veja em que contexto John Bunyan escreveu o livro O Progresso do Peregrino. Bunyan estava preso por pregar sem autorização da Igreja Anglicana em um período de intensa perseguição religiosa na Inglaterra do século XVII. John Bunyan era um contemporâneo de Flavel. E nós já lemos o livro dele aqui. Eles viveram na mesma época. Enquanto Flavel era um culto formado na University College Oxford e escreveu o livro Os Mistérios da Providência, durante as perseguições aos puritanos, Bunyan foi preso por pregar o Evangelho. Leis chamadas Atos de Conformidade, de 1660, determinava que só quem estivesse dentro da igreja anglicana poderia pregar. Bunyan não era anglicano, era um leigo batista, o que lhe rendeu 12 anos de prisão. Exatamente no mesmo ano que Flavel escreveu Divina Providência, em 1678, ele escreveu a obra que leremos para você. Bunyan inaugurou um estilo que muitos passaram a usar, e foi para a tela de filmes. Veja alguns exemplos. Apesar de Tolkien dizer que não era fã de alegoria, se fizermos uma reflexão em A Jornada de Frodo, vemos a alegoria em busca da redenção e sacrifício. Mas já que Tolkien não admitia sua influência e até rejeitava o uso de alegorias, vamos aos que admitiam tal uso. Você já deve ter ouvido falar de As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Lewis dizia-se um grande admirador de O Peregrino. Dá para perceber traços da estrutura alegórica de Bunyan nas obras de C.S. Lewis. Ele usou a estrutura da jornada espiritual alegórica em obras como O Grande Abismo, The Great Divorce, e O Peregrino da Alvorada, este último inclusive com o título que ecoa diretamente o de Bunyan. Louisa May Alcott, que escreveu o famoso romance intitulado Mulherzinhas, o personagem principal, Christian, de Bunyan, é mencionado diretamente como inspiração para as irmãs March, que leem O Peregrino e aplicam seus ensinamentos à vida cotidiana. Escritores contemporâneos de ficção cristã, como Frank Peretti e Ted Dekker, usam a estrutura de jornada espiritual e batalha entre o bem e o mal, claramente influenciados por Bunyan. Ted Dekker era filho de missionários e é conhecido por atrair tanto leitores cristãos quanto fãs de suspense secular. Teve mais de 10 milhões de livros vendidos. Ele usa a estrutura de jornada espiritual com personagens que enfrentam provações, descobrem verdades espirituais e buscam redenção nas suas séries O Círculo e Os Livros dos Mártires. Indiscutivelmente, Bunyan, em O Progresso do Peregrino, inaugurou uma marca, a de contar jornadas espirituais por alegorias. Agora que você já conhece um pouco de Bunyan e como o mundo contemporâneo foi influenciado por esta obra, vamos à leitura do livro, adaptado e traduzido do original para uma linguagem moderna por Ronald Cavalcanti. O Peregrino, Parte 1. John Bunyan. Prólogo do autor. Quando peguei a pena pela primeira vez para escrever, não tinha ideia de que acabaria criando um pequeno livro como este. Na verdade, eu estava quase concluindo outra obra, de assunto bem diferente, quando, sem planejar, comecei a escrever esta história. Foi algo curioso. Enquanto falava sobre a caminhada espiritual dos santos e a corrida da fé neste tempo do Evangelho, minha mente se encheu de imagens e metáforas. E antes que eu percebesse, o texto se transformou numa alegoria, uma parábola sobre a jornada do cristão em direção à glória. Escrevi muitos trechos e, quanto mais escrevia, mais ideias vinham,
como faíscas saltando do fogo. Então pensei, melhor separá-las antes que tomem conta de tudo. Fiz isso sem imaginar que um dia o mundo veria essas páginas. Escrevia apenas para me distrair nos momentos vagos, afastando pensamentos ruins e ocupando a mente com algo proveitoso. Assim, fui registrando minhas ideias até que o texto tomou o tamanho que agora vês. Quando terminei, mostrei-o a alguns amigos, querendo saber sua opinião. Uns disseram, publique. Outros, não vale a pena. Alguns acharam que poderia fazer bem a muita gente, outros riram da ideia. Fiquei dividido, sem saber o que fazer. Por fim, pensei, já que há quem queira e quem não queira, vou publicar e deixar que o livro se defenda por si mesmo. Afinal, talvez negar aos que o desejam fosse privá-los de algo que lhes traria prazer ou proveito. E assim, decidi publicá-lo. Se não quiseres lê-lo, tudo bem. Há quem goste da carne e há quem prefira roer o osso. Perguntarás, talvez, por que escreves dessa maneira alegórica? Eu te respondo. Muitas vezes as nuvens escuras trazem mais chuva do que as brilhantes. Assim também é com as palavras. Se trazem frutos, pouco importa se são claras ou misteriosas. O pescador usa redes, anzóis, iscas, armadilhas de todo tipo. E ainda assim, há peixes que só se pegam com o toque das mãos. O caçador usa luz, armadilhas e sinos. Ainda assim, há aves que escapam de todas elas. Deus mesmo, em sua sabedoria, falou conosco muitas vezes por meio de figuras e símbolos, por cordeiros, por altares, por parábolas. E quem é sábio não despreza esses véus, mas busca o ouro que está escondido dentro deles. Não é falta de solidez usar metáforas. A verdade pode ser dita em parábolas e, ainda assim, brilhar com força. O Evangelho foi apresentado assim desde o início, cheio de imagens e figuras, e ainda assim, resplandecendo luz suficiente para transformar a noite em dia. Portanto, se alguém critica o meu modo de escrever, que olhe primeiro para a sua própria vida. Talvez nela encontre sombras mais densas do que nas minhas linhas. O que apresento aqui é verdade, ainda que envolta em linguagem simbólica. É uma verdade que instrui, corrige e consola. Se este livro fizer o leitor pensar, alegrar-se, corrigir-se ou recordar-se de Deus, então cumpre seu propósito. Talvez te perguntes, por que escolhi esse estilo de narrativa em forma de sonho? A resposta é simples, porque muitos antes de mim falaram de coisas divinas por meio de sonhos e visões, e, através deles, ensinaram com poder e beleza. Este livro mostra diante dos teus olhos o homem que busca o prêmio eterno, de onde ele parte, o que encontra pelo caminho, o que o faz tropeçar e o que o conduz à glória. Mostra também aqueles que começam a jornada e não a terminam, e as razões por que fracassam. Se deixares guiar por ele, poderás te tornar um viajante em direção à Terra Santa. Se quiseres apenas distrair-te, ele também serve, mas talvez descubras ao final que foste tocado por algo mais profundo do que simples fantasia. Porque essa história, embora pareça um sonho, é sobre ti, sobre mim e sobre todos os que caminham entre a destruição e a salvação.